E eu quero dizer para você também o seguinte: há um impacto grande de ter dias incríveis, né? Eu falei que não ter pode abrir brechas, não ter pode levar o seu casamento a ter um sentimento de que é chato, vazio e sem graça, mas ter dias incríveis gera um impacto no seu casamento. Qual impacto ele gera? Bom, primeiro, ele cria um fortalecimento no relacionamento. O primeiro impacto é que ele fortalece o seu relacionamento. Isso quer dizer o quê? Ele cria uma conexão profunda e momentos de alegria que ajudam a criar um senso de segurança emocional. É um sentimento de que quando você cria os dias incríveis, ele gera esse fortalecimento e renova, como se renovasse o seu compromisso de casamento. Os dias incríveis, eles são uma semente de esperança de que dias melhores ainda virão. Um segundo aspecto dos dias incríveis é que os dias incríveis, ele reativa o amor e o desejo. É impressionante como quando a gente dedica tempo de qualidade, quando a gente toca, quando a gente se abraça, quando a gente namora, quando a gente tem tempo um para o outro, para investir um no outro, livre das redes sociais, livre de pressão do relógio, do tempo para poder fazer alguma coisa. Os dias incríveis, eles reativam o amor e o desejo. Os dias incríveis, eles revitalizam o relacionamento. Eles resgatam a admiração e o carinho entre os cônjuges. Os dias incríveis, ele desperta em você algo melhor. Talvez ele desperte o que estava adormecido. Talvez ele reacenda uma chama. E se você faz isso com frequência, você mantém a chama acesa. Se você faz isso raramente, talvez a chama está quase se apagando e você tem que dar um gás nela. Em terceiro lugar, os dias incríveis, eles trazem uma leveza e esperança. Eles quebram um ciclo de situações negativas, cansativas, chatas, e eles mostram que é possível voltar a viver momentos felizes e significativos. Quando você investe em ter dias incríveis no seu casamento, você cria essa expectativa, você cria esperança, você volta a viver momentos felizes. Lembra quando você começou o seu relacionamento? Quando você conheceu o seu marido, sua esposa? Aqueles momentos em que você tinha o desejo de encontrar, você tinha a expectativa por uma surpresa do que poderia acontecer. Até nos primeiros dias depois do casamento, quando você chega em casa, eu tinha muito essa expectativa. Depois de casado, eu ficava olhando no relógio, eu costumava trabalhar até muito tarde, o meu trabalho exigia isso. Às vezes eu virava à noite na empresa e minha esposa trabalhava na mesma empresa, então ela também tinha esse hábito. E depois de casado, eu tinha a expectativa de dar 6 horas e ir para casa, porque eu queria estar, apesar de estar o dia inteiro com a minha esposa trabalhando na mesma empresa, eu queria ir para nossa casa, para estar só nós dois, juntos na nossa casa. Então, os dias incríveis, eles trazem essa leveza, esperança dos dias que já se passaram, para que você possa reviver e fortalecer o seu relacionamento. Agora, tem um quarto aspecto também. Os dias incríveis, eles melhoram o ambiente familiar. Sabe o que acontece? A gente, como eu falei da conta emocional, né? A gente vai se gastando, se desgastando durante os dias. E os dias incríveis são o combustível que a gente precisa. E quando a gente investe em ter dias incríveis no casamento, a gente melhora o ambiente familiar a ponto de o próprio casal ou os filhos criam uma conexão maior. Você tem dias incríveis como casal, você cria uma conexão conjugal positiva. E isso reflete no ambiente familiar, no aspecto de harmonia e segurança para os seus filhos. Quando você não tem dias incríveis durante muito tempo, isso afeta o seu humor. Sabe, o homem, por exemplo, ele pode, na falta de sexo, muitos dias sem sexo, afeta o humor do homem, afeta o humor da mulher. Muitos dias sem a cooperação um com o outro dentro de casa nas tarefas,
muitas vezes as mulheres são mais sobrecarregadas nesse aspecto. Isso gera uma desarmonia pela sobrecarga. O ambiente familiar, ele fica em desequilíbrio. E isso é percebido, queira ou não, é percebido pelos seus filhos. A minha esposa tem uma expressão que ela usa há muitos anos, e eu gosto muito disso, porque ela diz assim: as crianças são como esponjas, elas percebem e absorvem o ambiente. Então, se você cria momentos, gera momentos positivos, dias incríveis como casal, mesmo que seja só como casal, não com a família, não com os filhos. Se você investe como casal, isso gera uma conexão, isso fortalece a sua unidade, fortalece o seu relacionamento, e isso gera coisas positivas dentro do seu lar que alcançam os seus filhos, que absorvem essas coisas positivas. Mas quando você não investe em dias incríveis, quando você não investe em dias incríveis, o seu lar, o ambiente familiar entra em desequilíbrio. O mau humor, o tom de voz, o jeito de falar se torna um pouco mais agressivo, se torna um pouco mais ríspido, mais duro, mais incisivo. E adivinha o que acontece? Isso está no seu ambiente familiar. E os seus filhos, como esponjas, absorvem também esse aspecto. Então é importante você ter a consciência do que os dias incríveis causam e o que a falta de dias incríveis também pode gerar no seu relacionamento.